No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este é um fato universalmente aceito. Deus encarnado espalha o evangelho do reino dos céus na tentativa de resgatar e salvar a humanidade. E no fim, ele resgatou o homem por meio de sua própria crucificação, revelando o amor de Deus pelo homem. Os cristãos seguem os ensinamentos do Senhor Jesus e dão testemunho da salvação de Deus. Isso condiz com o desejo dos céus e do coração das pessoas. Nossa consciência diz que esse é o caminho correto. Entretanto, desde que ascendeu ao poder em 1949, o Partido Comunista Chinês persegue brutalmente os devotos das igrejas domésticas cristãs. O Partido Comunista Chinês definiu o cristianismo e o catolicismo como seitas e definiu a própria Bíblia como literatura de seitas, destruindo muitas cópias. Eles têm destruído igrejas e expulsado ou chacinado missionários estrangeiros. Têm prendido e matado cristãos. Mais de 1 milhão de pessoas foram detidas e cumpriram pena. Entre elas, mais de 10 mil foram perseguidas até a morte. Em 1991, Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, manifestou-se e começou a obrar na China. Ele expressou todo tipo de verdades, esperando salvar a humanidade e realizou o julgamento começando com a casa de Deus. Gente de todas as denominações que anseiam pela manifestação de Deus têm ouvido sua voz vinda da palavra de Deus Todo-Poderoso e reconheceram que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Uma a uma se voltaram a Deus Todo-Poderoso. E isso foi uma notícia incrível para a humanidade. Ninguém imaginaria que um evento positivo assim causaria pânico no Partido Comunista Chinês. Fazendo de tudo para combater a obra de Deus e fazer da China um estado ateísta, o Partido Comunista passou a prender e perseguir brutalmente os cristãos nas igrejas domésticas. Quem cresce em Deus era acusado de perturbar a ordem social, enfraquecer a aplicação da lei ou subverter a autoridade nacional. Eles prenderam inúmeros cristãos, mais de 1 milhão até hoje. As táticas cruéis do Partido Comunista Chinês para oprimir cristãos só podem ser chamadas de trágicas e ultrajantes. Em toda a China, o reinado de terror virou um inferno na Terra. Há tempos, o Partido Comunista governa com um punho de ferro, realizando uma perseguição brutal. Eles dizem, mundo afora, que há liberdade de religião, mas isso é uma ilusão. Eles se esforçam para mascarar a verdade da sua perseguição brutal aos cristãos. Apesar da prática de opressão à crença religiosa ter sido condenada publicamente por organizações internacionais dos direitos humanos, a China também é considerada um país de preocupação particular pelo Congresso dos Estados Unidos há 19 anos seguidos, devido à perseguição religiosa. Mesmo assim, muitas pessoas ainda duvidam do que o Partido Comunista tem feito a respeito. Eles acreditam que os cristãos que foram presos e perseguidos são casos isolados, e que a maioria dos cristãos na China pode se reunir e divulgar o Evangelho livremente. Para que o mundo veja a verdade da perseguição brutal aos cristãos por parte do Partido Comunista Chinês e para expor sua hipocrisia e falsidade, revelaremos 8 verdades sobre as práticas de tirania executadas pelo Partido Comunista Chinês para reprimir e perseguir os cristãos. Isso é só a ponta do iceberg dos crimes incontáveis de perseguição aos cristãos. Mesmo assim, já é o bastante para que o mundo veja os crimes hediondos que o Partido Comunista tem cometido aos cristãos. Embora a liberdade religiosa claramente esteja estipulada na Constituição chinesa, ela está lá só para fins de exibição e para impressionar os estrangeiros.
O plano interno do Partido Comunista Chinês é, no fim das contas, eliminar todas as religiões. Historicamente, esse tem sido um dos principais objetivos de cada líder do Partido Comunista Chinês e cada um deles fortalece sua aplicação. No início, o governo do Partido Comunista Chinês reprimiu contra-revolucionários e lançou a Revolução Cultural. Mais tarde, adotou a política de que as religiões devem ser compatíveis com o socialismo e as igrejas domésticas que não se rendessem ou se unissem à igreja oficial das 3 autonomias seriam rotuladas como seitas e seriam reprimidas. Em 1995, o Partido Comunista Chinês condenou igrejas domésticas como shelters e a Igreja de Deus Todo-Poderoso como seitas e começou a reprimi-las para eliminá-las. Em abril de 2000, Jia Chun-wang, o então ministro de Segurança Pública do Partido Comunista, emitiu uma ordem secreta contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Façam mais e falem menos, destruam-na sem fazer barulho. Em 29 de abril e 10 de maio de 2001, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular realizaram as assembleias 1174 e 87, respectivamente. Na reinterpretação da lei, deram base legal para a repressão religiosa, detenções e a eliminação de igrejas domésticas. Conforme explicado no artigo 300 da Lei Criminal, atividades religiosas normais de cristãos foram rotuladas como crime de organização e uso de seitas para enfraquecer o cumprimento da lei. Eles infligiram punições severas, encarcerando e espancando cristãos até a morte. Ninguém foi responsabilizado e não houve repercussões. Após assumir o poder em 2013, Xi Jinping propôs a sinocização do cristianismo. Assim, as táticas de repressão do Partido Comunista Chinês ficaram mais severas. Nem a igreja oficial das 3 autonomias foi poupada. Em cidades da província de Zhejiang, como Wenzhou, Ningbo e Hangzhou, cruzes e igrejas têm sido demolidas. Vários pastores da igreja das 3 autonomias foram presos e os advogados que tentaram proteger as cruzes tiveram suas casas vigiadas. Inúmeras igrejas domésticas foram fechadas e banidas. Em Zhumadian, na província de Henan, até mesmo uma administradora foi enterrada viva durante a demolição da igreja. Há relatos de que Xi Jinping aprova pessoalmente as ordens contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quem tiver ficha criminal proveniente da fé em Deus Todo-Poderoso deve ser novamente detido e julgado. Cada um deve dizer o nome de outros 6 crentes. Essa operação foi chamada de arrancar a planta e as raízes. Ele também emitiu outra ordem: mate um grupo e prenda outro. O Partido Comunista Chinês tem gastado muito dinheiro na construção em larga escala de novas prisões pelo país para prender cristãos. Em 16 de junho de 2014, documentos para a Teleconferência Nacional sobre a Missão de Retificação para Deus Todo-Poderoso declaravam: a Agência 610 da China pode tomar 10 milhões de yuans para distribuir recompensas às unidades de trabalho, indivíduos e informantes com desempenho de destaque na prisão de cristãos. Províncias, regiões e cidades também devem aplicar medidas apropriadas para se destacarem na prisão de cristãos. O Partido Comunista Chinês lançou um ataque sinistro de opressão, prisões e eliminação das igrejas domésticas na China. Com base em registros pré-existentes, 44 cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso já foram mortos pelo governo do Partido Comunista Chinês. Até 30 de setembro de 2017, pelo menos 3.362 cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso tiveram seus lares vigiados, foram detidos, condenados ou torturados. Os fatos mostram que a sinocização do cristianismo, na verdade, é um movimento político, criado unicamente para eliminar o cristianismo na China. Há um ditado do Partido Comunista Chinês: uma mentira contada 10.000 vezes torna-se verdade. Mao Zedong, ex-líder do partido, disse: quem procura derrubar um regime político deve formar a opinião pública e fazer uma preparação. Como fazer uma revolução sem causar comoção pública? A revolução está causando comoção. Essa chamada revolução está difamando e desacreditando a reputação dos revolucionados.
provocando ódio nas massas e inventando argumentos à opinião pública por sua revolução violenta e repressão armada. Nos primeiros dias da República Popular da China, o Partido Comunista Chinês promoveu o ateísmo para eliminar a religião. Ele chamou o cristianismo de crença imperialista, uma invasão cultural na China, dizendo que forças antichinesas ocidentais estavam invadindo o país. O cristianismo foi condenado como contra-revolucionário. O povo foi incitado a resistir e a combater o cristianismo e seus seguidores, bem como eliminar os cristãos. O Partido Comunista Chinês declara que não há Deus no mundo, nunca existiu nenhum Salvador e a religião é o ópio das massas. Enquanto negam a existência de Deus, exaltam seu partido como o Sol Vermelho, salvador do povo, e alegam: sem o Partido Comunista, a China não estaria onde está hoje. Não têm vergonha de fazerem as pessoas adorarem o partido como se fosse Deus. Sob essa doutrinação imposta e essa lavagem cerebral ideológica, muitos cidadãos chineses passaram a ver a crença em Deus como tolice e superstição, e até mesmo a imitar o Partido Comunista Chinês em difamar, julgar, reportar e prender os cristãos. Ainda hoje, essas ideias estão marcadas no coração do povo chinês. São as consequências terríveis da lavagem cerebral ideológica do partido sobre a humanidade. Recentemente, para fazer detenções e eliminar igrejas domésticas, o Partido Comunista Chinês tem inventado casos só para enganar a opinião pública. O caso mais conhecido, que enganou o maior número de pessoas, foi o incidente de Zaoyang, em Shandong, em 28 de maio, criado em detalhes pelo Partido Comunista Chinês. Eles depositaram a culpa na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles mobilizaram os principais veículos de comunicação nessa campanha para difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Isso provocou ódio aos cristãos e criou uma base para a indignação pública a fim de reprimir igrejas domésticas e prender cristãos. Veículos de comunicação tradicionais como televisão, jornais e rádio, assim como websites, mídias sociais e telões de LED, foram todos inundados com boatos criados pelo Partido Comunista Chinês. Áreas urbanas e rurais, agências do governo, escolas, fábricas, estações de ônibus, cais, anúncios e outdoors, paradas de ônibus, faixas revestindo cercas de ambos os lados das ruas, em árvores, entradas de complexos de apartamentos, telefones e postes públicos, todos inundados com propaganda condenando e reprimindo a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O governo organizou equipes publicitárias, veículos e grupos de apresentação para viajar de vilarejo em vilarejo, promovendo a política do Partido Comunista Chinês de repressão à Igreja de Deus Todo-Poderoso. Organizaram todo tipo de programa para difamar a Igreja, incluindo canções, danças, óperas, paródias, shows de humor, discursos e conversas cantadas. Coagidos pelo Partido Comunista Chinês, alunos do ensino médio e superior que deveriam se concentrar nos estudos também foram enviados às ruas, alguns até escolas e lojas, para espalhar boatos e mentiras reprimindo e condenando a Igreja. Com um objetivo perverso de destruir o espírito cristão e arruinar sua reputação, o Partido Comunista Chinês tem usado táticas deploráveis como boatos, difamação e incriminação, para criar desculpas visando a perseguir igrejas domésticas. Inspiraram ódio pela Igreja de Deus Todo-Poderoso em quem mal sabe da verdade, fazendo com que a negação e resistência a Deus por parte do povo chinês alcancem seu auge. Para controlar as atividades baseadas na fé e eliminar as igrejas domésticas, o Partido Comunista Chinês tem recorrido a muitas táticas desprezíveis. Avançaram com o que chamam de cabo de faca, o sistema político e legal da nação, envolvendo toda a polícia, como departamentos públicos, a Guarda Nacional, Polícia Militar, investigadores, técnicos, online e criminais na operação para assassinar cristãos.
As forças do Serviço Secreto Nacional, a Agência 610 e outras instituições ultra-secretas, bem como todos os níveis do partido e as agências governamentais, também se juntaram contra os cristãos. Em uma reunião de província de 2014, Feng Zheng, delegado da Secretaria-Geral do Comitê Provincial de Shanxi, disse a fim de contra-atacar a Igreja de Deus Todo-Poderoso: as delegacias de todas as regiões devem assumir a liderança e as lideranças dos comitês municipais do partido, departamentos de administração, comitês rurais, comunidade e forças de segurança. Todos devem trabalhar juntos de porta em porta para capturar cada membro da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Implementem um sistema de gestão de nomes reais abrangente e cadastrem cada indivíduo. Estabeleçam um sistema de recompensa para encorajar a denúncia de irregularidades. Incitem uma guerra popular contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu em Shanxi e em outras províncias, regiões autônomas e municípios por toda a nação. 1. Investigações intrapartidárias e cadastro de unidade de trabalho. O Partido Comunista Chinês mandou que as lideranças locais definissem as crenças religiosas de todos os membros do partido e funcionários da organização. Todos os cristãos tiveram que se cadastrar, já sabendo que seriam presos. 2. Gestão das grades e cadastro de indivíduos. Para evitar que nenhum vilarejo, residência ou pessoa ficasse de fora, com base no número de comunidades residenciais, residências familiares e a distribuição dos vilarejos, o Partido Comunista Chinês estabeleceu grades de nível 3 a 5 por todo o país. Funcionários dos comitês dos bairros, grupos administrativos de vilarejos rurais ajudaram as delegacias locais a cadastrar os cristãos de porta em porta. Com base em informações atuais, se os grupos administrativos dos vilarejos não cooperarem com o governo, quando um cristão for descoberto dentro de seu vilarejo, o Partido Comunista Chinês multará e exonerará o grupo. 3. Monitoramento online e telefônico. Para que não haja informação perdida sobre os cristãos, o Partido Comunista Chinês investiu em equipamentos de monitoramento avançado importados de países ocidentais e colocou muitos investigadores online na tarefa, criando um banco de dados de palavras suscetíveis. Quem mencionar algum termo religioso ao telefone ou buscar pela palavra Deus, religião ou similares na internet estará sujeito ao monitoramento e rastreamento. Companhias de telecomunicações como China Mobile, China Unicom e China Telecom também foram solicitadas a monitorar ligações e relatar dados e conteúdo aos departamentos de segurança pública com o intuito de prender cristãos. 4. Investigações com equipamento de ponta. 1. O Partido Comunista Chinês lançou seu Projeto Skynet nacional por volta do ano 2000. Vários aparelhos de monitoramento foram instalados nas principais ruas, becos, comunidades e cruzamentos rurais. Em uma cidade na província de Henan, quase 1 milhão de câmeras de segurança foram adicionadas, sempre visando a monitorar e prender cristãos. Fontes também revelaram que, em 2017, um projeto de codinome TV Céu Azul, iniciado em Henan, incluiu torres de sinal móvel em cada vilarejo, cada uma com câmeras de alta definição, separadas por meio ou 1 quilômetro de distância. Telas de monitoramento em tempo real também foram instaladas em departamentos de segurança pública do condado e em municípios. 2. O uso de equipamentos de ponta para invadir lares e detectar computadores pessoais com informações sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso, visando procurar e prender cristãos. 3. Instalação de aparelhos de monitoramento em placas de casas e medidores elétricos. Em Linyi, Shandong e outras regiões, bicicletas elétricas e motorizadas devem ter aparelhos de rastreio e de código de barras, com o intuito de localizar cristãos. Caso 1. Em julho de 2014, um cristão da cidade de Pinjiang, na província de Jiangxi, descobriu no medidor elétrico da casa um chip instalado, de cor prata, do tamanho de uma moeda. Ele acabou sabendo que o chip era um dispositivo de monitoramento importado e que mais de 10 deles haviam sido instalados no vilarejo para monitorar os cristãos. Alguém ciente da situação disse que os dispositivos gravavam vídeos de alta qualidade
e detectavam sons a até 200 metros de distância e que a operação envolvia todo o país. A situação era tensa, o governo estava fazendo tudo para atacar os crentes. 5. Estabelecimento de um grupo de denúncia WeChat. No início de julho de 2017, com o intuito de caçar cristãos, grupos WeChat específicos para denúncia foram estabelecidos em cada província, cidade, condado, município e vilarejo. Gestores dedicados nomeados em cada grupo mandavam informações comprovadas sobre cristãos ao Comitê Central todos os dias entre 15 e 17 horas. 6. Estabelecimento de um sistema de recompensa generoso para denúncias. Para meticulosamente prender cristãos, o Partido Comunista Chinês declarou que heróis aparecerão por uma recompensa generosa, fora a retirada anual pelo Comitê Central de grandes quantias dos fundos previstos para recompensar unidades de trabalho, indivíduos e informantes pelo trabalho notável na prisão de cristãos. Os governos locais também têm implantado medidas semelhantes. Esses governos alocam verbas anuais para recompensar os delatores. Veja alguns exemplos. Em 5 de julho de 2014, num anúncio conjunto para reprimir os cristãos emitido pelo governo do condado de Ningyan, na província de Shandong, tribunais, procuradorias e departamentos de segurança pública, o montante dado por uma denúncia foi claramente delineado. Ao denunciar um local de reunião da Igreja de Deus Todo-Poderoso dos Shouters ou do movimento Born Again, se 5 ou mais pessoas forem capturadas no local indicando serviço notável, é dado um prêmio de 2.000 yuans. Em 13 de abril de 2017, na província de Jiangxi, no sistema de recompensas de denúncias anticultos da cidade de Nanchang, a recompensa mais alta concedida foi por denunciar e ajudar instituições de segurança pública na prisão de membros-chave da Igreja de Deus Todo-Poderoso com um prêmio de 4.000 yuans. Em 23 de junho de 2017, na região autônoma da Mongólia Interior, o anúncio de recompensa para denúncias civis sobre pistas de crimes cometidos por seitas organizacionais concedia sua recompensa mais alta por destruir a matriz da Igreja de Deus Todo-Poderoso dos Shouters ou do movimento Born Again, pistas relacionadas à sua estrutura e seus membros principais, prisão de membros principais e confisco de grandes quantidades de bens das igrejas. A recompensa era de 200.000 a 300.000 yuans. 7. Para descobrir informações, o Partido Comunista Chinês entra nas casas cristãs alegando que a visita serve para redução de pobreza, colocação profissional, controle de registro residencial, registro domiciliar, envio de médicos aos vilarejos, planejamento familiar, controle de locatários ou motocicletas, investigação de casos ou só para conversar com o residente. 8. O Partido Comunista Chinês rastreia cristãos com base em informações de indivíduos com passaportes ou passes de viagem. Quando se comprova que a pessoa é cristã, seu passaporte é confiscado e ela é proibida de deixar o país e tem dificuldades para alugar um imóvel. 9. Expedição de policiais à paisana para investigar informações pessoais de cristãos suspeitos. O Partido Comunista Chinês usa um termo com frequência em documentos e avisos em sua caça aos cristãos: poder secreto. O que é esse poder secreto? São agentes especiais à paisana enviados por todo o país. São como ratos, como moscas. Entram em cada canto e não são repelidos. Disfarçam-se de ambulantes vendendo guarda-chuvas, chá e mel. Ou coletores de resíduos, de antiguidades, grãos, sementes para óleo vegetal ou cigarras para a medicina chinesa. Infiltram-se nas comunidades, nas ruas e vilarejos para investigar os crentes. Entram em lares para coletar informações sobre os cristãos sob o pretexto de consertar utensílios domésticos, verificar o medidor elétrico, recolher taxas de serviços ou conduzir pesquisas geológicas. Mergulham na crença das pessoas como monges e freiras pedindo por almas e de quem pratica leitura facial ou Feng Shui. Por exemplo, em 28 de fevereiro de 2012, na Shangqiu do Partido Comunista Chinês, na província de Henan, nos materiais de intercâmbio de experiências do Projeto Trovão número 3 BDS 301 Operação Tempestade, o trecho seguinte aparecia. Por mais de 8 meses de investigações secretas, nossos observadores têm passado por calor e frio extremos, utilizando carros, motocicletas, bicicletas elétricas, bicicletas e mesmo a pé, vigiando pessoas suspeitas sem parar.
Eles se disfarçaram de funcionários das telecomunicações, indivíduos procurando alugar casas, integrantes do comitê do bairro, coletores de resíduos e outros. Nunca revelaram suas identidades. Analisando mais de 500 chamadas telefônicas e rastreamentos detalhados realizados por operadores, temos descoberto várias coisas, tais como haver 14 membros principais do Deus Prático, junto com um total de 14 residências e locais de reuniões correspondentes, assegurando um ataque contra figuras centrais na Operação Tempestade. O Partido Comunista Chinês não só investiga os cristãos, mas faz de tudo para infiltrar agentes na Igreja de Deus Todo-Poderoso para coletar informações da Igreja e dos cristãos, usando até estudantes seminaristas para se infiltrarem nas igrejas. 10. O Partido Comunista Chinês suborna e explora pessoas de todas as áreas, mesmo membros inativos da sociedade, para monitorar os cristãos. O Partido Comunista Chinês não só requisita seus oficiais de ruas, membros do partido, membros de comitês, estudantes de academia de polícia, grupos administrativos de vilarejos e líderes de grupos de vilarejos para procurar, investigar e monitorar os cristãos, mas suborna membros inativos da sociedade, bem como distribuidores de eletrônicos, gerentes de hotéis, motoristas de táxis, entregadores, donos de imóveis, guardas comunitários, agentes de saneamento, vizinhos, membros da Igreja das Três Autonomias e outros para monitorar e denunciar cristãos. Além disso, tem enviado às salas de aula policiais das delegacias e dos departamentos de segurança pública, bem como professores de todos os lugares, para ameaçar, intimidar, incentivar, coagir e subornar alunos do ensino primário e médio a denunciar os crentes nas suas famílias. Também mandaram agentes para armar barracas em acostamentos, com literatura e álbuns de cânticos e sermões da Igreja de Deus Todo-Poderoso para atrair cristãos. Um cristão afirmou que, na tarde de 5 de julho de 2017, mais de 10 pessoas foram a um vilarejo perto de Tianjin, armaram uma enorme estrutura na frente do comitê do vilarejo e tocaram música, atraindo moradores. No palco, o apresentador cantava músicas religiosas e jogava balas. Um deles segurava um celular e gritava: "Quem crê em Jesus e em Deus Todo-Poderoso ganha um celular de graça." O Partido Comunista Chinês faz todo o possível para investigar e caçar os cristãos. Não medem esforços para achá-los e levá-los até sua armadilha. Isso demonstra como é perversa e cruel a perseguição do Partido Comunista Chinês à religião. Não poupam ninguém e nunca descansam. O objetivo do Partido Comunista é capturar todos os cristãos para erradicar o cristianismo da China. Assim que miram em um alvo, o próximo passo é executar prisões e perseguições. Cada apreensão de um cristão que a polícia faz é planejada e controlada meticulosamente. Eles também têm usado muitas táticas nessas capturas. 1. Invadir lares cristãos para ataques surpresa e prisões. Durante o dia, quando os cristãos estão trabalhando, a polícia aproveita para que os membros da comunidade residencial, diretores de segurança dos vilarejos, donos de imóveis e outros conhecidos ajudem a prender cristãos. Usando desculpas como inspecionar cadastros familiares, medidores elétricos, redes de esgoto e cadastro de locação de curto prazo, invadem lares cristãos para fazer as prisões. Às vezes realizam ataques surpresa no meio da noite, escalando muros, arrombando portas e espiando por janelas abertas. Às vezes arranjam a chave da casa para entrar nos lares cristãos. E às vezes, quando os cristãos não estão em casa, a polícia aguarda até que voltem para prendê-los. Às vezes ficam vigiando próximos aos lares cristãos ou fazem a prisão quando os cristãos estão lidando com formalidades, tais como obtenção de documento de identidade, passaporte ou pensão e assim por diante. 2.
Realizar prisões enquanto os cristãos estão em reuniões ou pregando o evangelho. 3. Realizar prisões durante interrogatórios e patrulhas nas ruas. A polícia patrulha as ruas, interrogando pessoas de bicicletas e nos carros, prendendo cristãos. Quando veem várias pessoas reunidas em bosques ou nas ruas, vão interrogá-las e prendê-las. Quando a polícia de trânsito e oficiais de segurança descobrem um veículo entregando itens religiosos ou pessoas portando itens religiosos, eles as prendem. Oficiais disfarçados seguem cristãos e executam prisões secretas. 4. Preparando armadilhas. A polícia atrai os cristãos até delegacias, bancos, escolas, restaurantes, etc., de várias formas, para prendê-los nesses lugares mais favoráveis. Por exemplo, a polícia manda renovar o cadastro familiar na delegacia ou entregar algo no banco. 5. Busca e captura. Quando a polícia descobre que um cristão fugiu da região ou está escondido na casa de um amigo ou parente, ela realiza a detenção no local. 6. Monitoramento e detenções. Monitoramento de celulares de cristãos para rastreamento e detenção. Monitoramento de telefones públicos para prender cristãos. Monitoramento da internet de cristãos e localização de endereços de IP para executar detenções. 7. Procura e detenções. Monitoramento de telefones para determinar se um vilarejo contém crentes, para então fazer buscas de porta em porta. Ao saberem que cristãos fugiram para alguma montanha, a polícia sai à sua caça com cães treinados. 8. Rondas. Dezenas de oficiais armados cercam os cristãos e os prendem. 9. Operações especiais de detenção. O Partido Comunista Chinês elabora secretamente uma operação especial após outra para prender cristãos. Por exemplo, em 2000, o Ministério de Segurança Pública formulou o Projeto 807, o Projeto 914 na província de Heilongjiang e o Projeto A001. Em 2005, o Ministério de Segurança Pública formulou o Projeto Trovão número 3. De 2008 a 2009, houve uma Operação Trovão número 30808 em Guangdong. A Operação 717 de 2009, na província Shanxi. O Projeto Trovão número 3 BDS 301, Operação Tempestade de 2011 na província de Henan. A Operação Trovão de Primavera em 2013 na província de Henan. Em 2013 e 2014, os projetos 1301 e 1401 na província de Guangdong. Relâmpago de Verão e Colheita de Outono 100 em 2014, a Operação Batendo a Porta de 2017 e assim por diante. Cada operação resultou na prisão de cristãos pelo Partido Comunista Chinês. Eles foram detidos, encarcerados e torturados até a morte. Usando os projetos 1301 e 1401 na província de Guangdong como exemplo, com base no que tem sido revelado de documentos internos do Partido Comunista Chinês, nessas duas operações, pelo menos 2,5 milhões de yuans foram confiscados das igrejas. 990 cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso foram detidos, 162 foram levados sob custódia e 82 foram sentenciados. Em 25 de setembro de 2017, um anúncio foi feito na cidade de Huzhou, na província de Zhejiang, de que só no dia 2 de julho, na cidade de Huzhou, 128 cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso haviam sido detidos, e um grande número de propriedades, bem como mais de 800 mil yuans haviam sido tomados da igreja. Quando a polícia chinesa prende cristãos, ela não apresenta nenhuma documentação. Em vez disso, vasculha lares e embarga propriedades ilegalmente. Não deixa nenhuma pedra sem ser revirada. Olha debaixo de camas, nos lençóis, colchões, sofás e máquinas de lavar. Tudo. Não deixa de fora nem despensas, sótãos, celeiros, chiqueiros, banheiros ou latas de lixo. Às vezes até mesmo vasculha os lares de amigos dos cristãos. Não só procura e confisca literaturas religiosas como a Bíblia, a Palavra manifesta em carne, bem como fitas, discos, telefones, computadores e televisores, mas também apreende bens da família como bicicletas, joias e outros itens de valor. Arroz, farinha, óleo e vários documentos,
como cartões salário, cadernetas de depósito, aviso de demolição domiciliar, identidades, títulos de propriedade, certidões de aposentadoria e assim por diante. Números mostram que só no curso de 2 anos, de 2011 a 2013, o número de cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso presos aumentou para 380.380. Entre eles, 111.740 foram ilegalmente multados ou extorquidos, num total de 243,6 milhões de yuans. 35.330 lares foram atacados com pelo menos 1 bilhão de yuans, incluindo fundos da igreja e propriedade privada, confiscados pela segurança pública ou embolsados pela polícia do Partido Comunista Chinês durante os ataques. 43.640 pessoas foram torturadas por tribunais particulares. Pelo menos 500.000 de cristãos foram forçados a deixar suas cidades e centenas de milhares de famílias foram separadas por perseguições e assassinatos. O governo chinês ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura há muito tempo, em 1986. No entanto, ele nunca a cumpriu. Para coletar mais dados sobre a igreja e os cristãos, após prender um cristão, a polícia do Partido Comunista Chinês forçou confissões por meio de crueldade, ocasionalmente os espancando até a morte, saindo impune. Muitos métodos de tortura são utilizados. Cada método é executado de várias formas. São bárbaros, tirânicos e cruéis. 1. Tortura para extrair confissões dos cristãos. Alguns métodos comuns de tortura usados pelo Partido Comunista Chinês ao interrogar cristãos incluem forçar a vítima a permanecer em posição agachada, golpear costelas, esmurrar e chutar, esmurrar orelhas, pisotear a cabeça, afogar com água em pimenta, óleo de mostarda, excrementos ou salmoura. Também sujeitam as vítimas a congelamento, sol excessivo, queimadura ou fumaça. Prendem-nas por trás com os braços contorcidos, penduram pelas algemas, amarram em uma árvore e as submetem a formigas, ferem seus joelhos e aplicam sal, usam o método do telefone, espetam agulhas ou lasca de bambu sob as unhas. Outros métodos que usam são o sanduíche, o dragão esquerdo, tigre direito, afogamento, donzela de ferro, cama do morto adormecido, ajoelhar no banco de pedra, pau de arara, balanço, pendurar de braços abertos, trancar a vítima em um local minúsculo. Também drogam a comida, dão injeções psicoativas, usam lasers nas têmporas, usam chicote de corrente, tortura elétrica, o pequeno dragão branco, o suporte de tortura, a privação do sono, além de abuso sexual, nudez pública, terapia de choque e vários outros. São tantas que não dá para contar. Listamos agora vários tipos de tortura usadas pelo Partido Comunista Chinês contra os cristãos. Veja o relato de alguém que conhece a terapia de choque. Originalmente, os aparelhos de choque eram normalmente usados no tratamento psiquiátrico, mas depois viraram instrumentos da polícia chinesa para torturar cristãos. São muito semelhantes a um mouse de um computador. Tem o mesmo tamanho, mas na parte inferior tem pontas. Para começar, a polícia despe a vítima e a amarra bem. As mãos e os pés à cama. Depois colocam o dispositivo no peito da vítima e controlam os movimentos no peito e abdômen por um computador. Com isso, a vítima sente como se algo rastejasse sobre todo o corpo, principalmente olhos, nariz e boca. Em cada parte do corpo por onde o sangue flui, parece haver milhões de formigas rastejando e picando. É uma dor perfurante. Às vezes, dormência e dor. É muito pior do que bastão elétrico. Dá vontade de morrer.
é horrível. Na província de Zhejiang, torturam muitos cristãos desse jeito. O método pau de arara do Partido Comunista Chinês é realmente brutal. Um irmão da província de Henan foi torturado assim pela polícia. Primeiro o atiraram ao chão e depois o algemaram. Depois puxaram os braços sobre os joelhos para ele abraçar as pernas. Aí forçaram uma vara de madeira entre os braços e a dobra dos joelhos. Isso pressionava tanto os joelhos contra o peito que mal dava para ele respirar quando abria a boca. Depois disso, a polícia passou a levantá-lo pelos dois lados da vara a 1 metro ou mais de altura, e então o largavam no chão. Cada vez que faziam isso, era uma dor agonizante e insuportável. Eles fizeram isso várias vezes. No fim, quando ele estava caído de costas no chão, com todo o trauma, ele não conseguia mais respirar. Quando a polícia viu que ele morreria, eles pararam. Uma irmã sofreu uma variação do pau de arara. Ela foi pendurada entre 2 mesas, com a cabeça para cima e o corpo suspenso no ar por quase meia hora. Ela disse que sentiu como se todo o sangue fluísse para a cabeça. A cabeça e os olhos incharam a ponto de quase explodir. Perto do fim, sua respiração enfraqueceu e ela quase morreu. Só então a soltaram. Eles me torturaram com um método chamado de privação de sono. Falaram que a maioria das pessoas não dura mais do que 7 dias. Mesmo as mais resistentes acabam confessando. Me sentaram em uma cadeira de ferro na sala de interrogatório. Depois eles botaram 2 luzes na minha frente, diretamente nos meus olhos. Oficiais se revezavam em duplas, me vigiando noite e dia. Não me deixavam fechar os olhos. Enquanto isso, me interrogavam sem parar e, se eu não respondesse na hora, gritavam e me batiam. Uma vez, quando não respondi de imediato, o oficial esmurrou minhas orelhas o mais forte que pôde. Depois colocou minhas mãos para trás e as algemou à cadeira outra vez. Pisoteou meu rosto e pressionou minha cabeça contra o chão, humilhando-me como um cão. Durante esses dias, a polícia achou outra forma de me atormentar. Me levantaram e seguraram minhas mãos sobre a cabeça. Eu mal conseguia ficar em pé, mas chutavam minhas pernas. Quando eu estava esgotado, começaram a gritar comigo. Sempre que eu fechava os olhos, eles os abriam com as mãos dizendo: "Como se atreve a dormir outra vez? Como se atreve a dormir outra vez?" No 15º dia de interrogatório, eu me senti em transe. Sentar naquela cadeira de ferro era um pesadelo. Eu senti que não aguentaria mais. Na hora, eu pensei em arrancar a própria língua para me matar. Eu pensei comigo, por mais cruel que o Partido Comunista Chinês seja, não podem fazer nada com um morto. Mas justo quando decidi morrer, Deus me deu uma saída. Do jeito que as coisas estavam, a polícia achou que eu não sobreviveria. Então me deixaram descansar por mais de 1 hora naquele dia. E começaram a pegar mais leve comigo depois disso. Por isso eu aguentei pelo menos 21 dias, sob a proteção e o cuidado de Deus. Dois. Lavagem cerebral e conversões forçadas de cristãos. A tortura do Partido Comunista Chinês mira o corpo do cristão, mas sua lavagem cerebral tem como alvo a mente e espírito. Um cristão disse: "Lavagem cerebral dá mais medo do que a tortura." Para erradicar Deus do coração de um cristão, o Partido Comunista Chinês pesquisou e esquematizou um programa de lavagem cerebral detalhado e completo.
Ele inunda os cristãos com mentiras e heresias tais como ateísmo, materialismo e evolução. Produz discos com mentiras que caluniam Deus e blasfemam contra ele, tocando sem parar e forçando cristãos a assistirem. Não os deixa fechar os olhos ou tapar os ouvidos. Fala de suas políticas, dá argumentos emotivos, brinca com os sentimentos dos familiares e oferece trabalho bem remunerado para seduzi-los. Ameaça a educação e a carreira dos filhos dos cristãos, até mesmo mostrando filmes melodramáticos e romances superficiais para corromper a determinação deles. Manda assinar cartas garantindo que eles não acreditarão em Deus, declarando que desistirão da sua fé. Um advogado de direitos humanos cristão relata sua própria experiência com lavagem cerebral. Nem mesmo sei onde fiquei preso em 2011. Era uma sala muito pequena, com janelas e portas trancadas. Eu não tinha noção do tempo, se era noite ou dia. Levaram tudo que continha palavras, nem um único papel para escrever ou ler. Cortaram as fontes de informação e proibiram conversas. Não havia nenhuma comunicação. Quando saí, vi o quanto isso me devastou psicologicamente. Minha memória foi severamente afetada e passei a me esquecer de tudo. Me forçaram a dizer o contrário da realidade. Isso destrói uma pessoa. Você pensa que é algo branco, mas no final você é obrigado a dizer que é preto. Você não pode só reconhecer que é preto, mas tem que tirar do fundo do seu pensamento e explicar a lógica do porquê ser preto e não branco. Você não pode usar palavras neutras, só as deles. Forçam você a aceitar os conceitos deles, a mudar seu ponto de vista sobre alguma coisa. Isso deixa qualquer um louco rapidamente. No fim de 2016, após Tijan, uma cristã da cidade de Gondulin, na província de Jilin, foi presa. A polícia a trancou em uma base de conversão em Ashen, no distrito de Harbin, onde ela sofreu 5 meses de lavagem cerebral forçada. Fora o fato de nos inundar diariamente com ateísmo e heresias que negam Deus. Eles mentiam para nós, usando testemunhos falsos. Convidaram pastores afiliados à igreja, das 3 autonomias, para interpretar a Bíblia erroneamente, para nos iludir. Repetidamente passavam vídeos caluniando Deus e blasfemavam contra ele, com a polícia declarando que queriam arrancar Deus do nosso cérebro. Além disso, tentavam me agradar ou me envolver em conversas, só para extrair informações sobre a minha igreja. Às vezes gritavam comigo de repente, zombavam de mim ou me ridicularizavam, a fim de corromper minha determinação. Tentaram várias táticas, como me incomodar ou me bajular. Pensaram em tudo para mudar a minha forma de pensar, só para me forçar a desistir de Deus. Mas eles nunca conseguiram isso. Havia outra cristã lá na época, da cidade de Dakin, na província de Heilongjiang. Ela já havia passado por 75 dias de lavagem cerebral. Como não conseguiram nada até então, a polícia começou a torturá-la. A polícia algemou cada braço dela ao pé de camas diferentes. Ela não podia ficar em pé. Só dava para se levantar da cintura para cima ou se ajoelhar. Começaram a puxar cada cama, até que as algemas penetrassem na carne. Torturaram-na por 15 horas. E eles também extorquiram 10.000 yuans dela como imposto educativo. 3. Prisão perpétua aos cristãos. Quando a tortura para forçar confissão não funciona, o governo do Partido Comunista Chinês condena os cristãos à reeducação ou à reforma por meio de trabalho sob acusações infundadas, tais como pregação ilegal e perturbação da ordem social, uso de seita para enfraquecer o cumprimento da lei ou subversão do poder do Estado para continuarem a brutalização contra os cristãos. 2 a 3 anos é considerado uma pena leve, enquanto as mais longas são de 10 ou 20 anos ou até prisão perpétua.
Nas prisões chinesas, mais de 10 pessoas são amontoadas dentro de uma única cela. O ar é sujo e a cama é mofada e fétida. Os prisioneiros comem nabo em conserva ou verduras fervidas durante o ano todo. Os guardas tratam os cristãos e outros presos como burros de carga, como máquinas de fazer dinheiro, forçando-os em trabalho pesado todos os dias. Dizem com frequência: máquinas podem parar, pessoas não. Trabalham até tarde todo dia, até meia-noite ou mais. Após isso, ainda são avaliados, precisam memorizar regras e se manter à disposição. Dormem 4 ou 5 horas por noite, às vezes só 2 ou 3. São disciplinados ao ponto da exaustão mental e física. Às vezes, os cristãos e outros presos são forçados a manusear produtos químicos e metais perigosos, o que causa contaminação e doenças que deterioram a pele. Além disso, o governo chinês classifica os cristãos como criminosos políticos, alegando que subvertem o poder do Estado e que são piores que assassinos e incendiários. Descobrem modos desprezíveis para torturar os cristãos. Os submetem a cortes de cabelo irregulares e desiguais para deixá-los com aparência estranha e fazem jogos degradantes com eles, forçando-os a fazer movimentos vulgares para humilhá-los. Fazem os cristãos trocarem de celas com frequência. Toda vez que isso acontece, são intimidados pelos grupos da cela. Trancam os cristãos em salas minúsculas e mandam outros prisioneiros os monitorarem 24 horas por dia com carta branca para fazerem o que quiserem. Forçam os cristãos a dormirem com pessoas com doença contagiosa. Todo ano forçam os cristãos aos trabalhos mais difíceis nos ambientes mais extenuantes, e os guardas da prisão os fazem comparecer a reuniões frequentes em que são forçados a condenar Deus e escrever declarações sobre seu recém-descoberto entendimento, de acordo com os requisitos dos guardas. Caso se recusem, os guardas abusam deles. Alguns guardas criam situações de propósito, dizendo: vamos fazer você estudar e escrever. Sua mente não terá um momento de descanso. Vamos extrair a fé em Deus da sua mente e limpá-la. Nas prisões chinesas, tais torturas desumanas e abusos aos cristãos levam à exaustão física e mental e à dor, tirando a vontade de viver. Sem a proteção de Deus, não haveria como sobreviver para sair da prisão. 4. Forçar os cristãos a assinar as 3 cartas de arrependimento, de desassociação e de garantia. Outra tática desprezível que o Partido Comunista Chinês utiliza para perseguir cristãos é os mandarem blasfemar a própria fé. Eles os forçam a assinar 3 cartas de arrependimento, de desassociação e de garantia. Na carta de arrependimento, deve-se não apenas declarar que se arrepende de crer em Deus, mas também escrever palavras que condenem e blasfemem contra Deus. A carta de desassociação corta todos os laços com Deus e com a Igreja. Você nunca mais interage com eles. Na carta de garantia, você promete nunca mais crer em Deus e desistir da sua fé. O cristão que se recusa a assinar uma das 3 cartas é submetido a todos os tipos de tortura. O objetivo do Partido Comunista Chinês é forçar os cristãos a negarem Deus e blasfemarem contra ele, se unirem ao partido em oposição a ele para que, no fim, também sejam destruídos por ele. Isso mostra como o Partido Comunista Chinês é perverso. O Partido Comunista Chinês não só brutaliza os cristãos enquanto estão presos, mas mesmo após cumprirem pena e serem libertados, eles ainda não estão livres. O governo continua monitorando sua vida. Não desistirão até acabar com os cristãos. 1. Vigilância e monitoramento rigorosos. Após soltos, muitos cristãos devem se apresentar às delegacias mensalmente com pessoas dedicadas a monitorá-los em longo prazo. Um membro do grupo de um vilarejo responsável por monitorar cristãos disse:
Os crentes não são como criminosos, que uma vez libertos não importam mais. São diferentes. Não podemos perdê-los de vista por um instante. A polícia também inclui informações sobre as crenças religiosas dos cristãos na carteira de identidade para que fiquem sob escrutínio rigoroso quando viajam, trabalham, alugam uma casa ou deixam o país. Em maio de 2013, um cristão solicitava a permissão de uso de terra no Departamento de Terras e Recursos da província de Guangdong quando um funcionário disse: "Sua identidade tem um problema. Você precisa de um carimbo de 3 delegacias diferentes da cidade antes de processar isso. Conseguir documentação sempre será um sacrifício para você que também nunca poderá sair do país." Em 17 de julho de 2009, Miao Chao, pseudônimo, uma cristã da província de Shanxi, foi presa em casa por causa da sua fé. Sua família a libertou após 9 dias, gastando uma grande quantia em dinheiro. Desde então, Miao Chao esteve sob constante supervisão da polícia. Não só monitoraram o telefone, mas instalaram câmeras de segurança na entrada de sua casa. Quando ela saía para trabalhar ou fazer compras, a polícia a seguia. Até invadiam sua casa ao acaso para interrogá-la, preveni-la e intimidá-la. Após 5 anos, ela não aguentou mais a opressão da polícia e, em 16 de novembro de 2014, cometeu suicídio pulando no rio. Tinha apenas 44 anos. 2. O Partido Comunista Chinês revoga cadastros domiciliares e ajudas de custo, confisca terras e destrói famílias, desprovendo os cristãos do direito à vida. Para sufocar todas as opções dos cristãos, o Partido Comunista Chinês utiliza táticas para reprimir quem cumpriu toda a pena, mas ainda mantém a fé. Sua propriedade é confiscada e registros residenciais são revogados. Alguns têm a ajuda de custo revogada e a pensão suspensa. Outros são taxados de agressores perigosos, tirando qualquer chance de emprego. Alguns cônjuges de cristãos são servidores públicos e, ao ameaçarem com demissão e exoneração, o Partido Comunista Chinês faz com que muitos se divorciem e se afastem um do outro. Isso deixa muitos cristãos sem ter opção na vida. A não ser depender de amigos e parentes para sobreviver, levam uma vida difícil. 3. Ataques de todos os lados, críticas, denúncias e corte de todos os serviços essenciais. Em 2012, na cidade de Yuzhou, na província de Henan, o grupo administrativo de um vilarejo cortou o fornecimento de água e eletricidade da casa de um cristão por 3 meses por ele pregar ao ar livre. O grupo deteve o cristão na delegacia por 10 dias. E após soltá-lo, o levou à prefeitura junto com mais 7 outros cristãos para denunciá-los. Disseram que o fornecimento só voltaria se nunca mais pregassem o Evangelho. O grupo listou outras 5 famílias para ajudar na monitoração e disse que, se fossem flagrados pregando de novo, as 5 famílias também teriam os serviços cortados. 4. Suborno e exploração. Às vezes, quando os cristãos são soltos, o Partido Comunista Chinês os suborna para denunciarem sua igreja. Ou para virarem agentes disfarçados e coletarem informações sobre a igreja, ou ainda os obriga a darem entrevista na TV e a lerem propagandas políticas do Partido Comunista Chinês. Tentam em vão explorar cristãos a tramarem boatos que caluniam a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O Partido Comunista Chinês não persegue apenas os cristãos. Até suas famílias estão sujeitas à perseguição em graus variados. Alguns familiares são detidos, presos, multados, monitorados e até surrados. Filhos têm o registro familiar e a identidade negados e são até expulsos da escola, ou recusados no serviço militar, em concurso para cargos públicos ou em emprego no exterior.
Alguns pais têm a pensão, o pagamento de seguro ou a ajuda de custo revogado, e o lar de familiares são demolidos sem compensação. Alguns familiares sofrem extorsões da polícia e não podem fazer nada além de lamentar e suportar. Alguns são interrogados com frequência e intimidados pela polícia por causa da fé de parentes. Vivem uma pressão psicológica tão intensa que ficam doentes ou com depressão crônica e acabam morrendo. Após serem perseguidos pelo governo chinês, alguns familiares que antes apoiavam a fé começam a odiar, restringir e bloquear sua crença. Em alguns casos, abusam fisicamente do crente da família e o entregam à polícia. Famílias em harmonia são destruídas pelo Partido Comunista Chinês, tornando-se estranhos uns aos outros. O Partido Comunista Chinês tem olhos em cada canto, dentro de cada lar. Há um tempo, ele transformou a China em uma cidade fantasma comandada por demônios. Os cristãos não têm aonde ir. É um sistema sufocante. Alguns cristãos só podem praticar sua fé no exterior. Mas o Partido Comunista Chinês ainda estende sua influência além mar. Utiliza táticas políticas e econômicas para pressionar outros países a extraditar esses cristãos de volta à China e, assim, persegui-los. Em 24 de fevereiro de 2016, o Partido Comunista Chinês emitiu um documento confidencial. Resumo dos discursos da liderança do Comitê Central e pontos essenciais das reuniões relevantes da Agência 610, em relação a deslocamentos específicos por Meng Jiangsu, o secretário da Política Central e da Comissão de Assuntos Legais para reprimir os grupos religiosos no exterior. É exigido que ataquem com firmeza para criar uma situação de alta pressão, sem hesitação, a fim de restringir ao máximo os grupos religiosos no exterior. Os deslocamentos específicos são resumidos a seguir. 1. Dar mais relevância à coleta de informações sobre vários grupos religiosos e aumentar esforços na coleta de informações, fortalecer o posicionamento das forças secretas no exterior e aprimorar o direcionamento e efetividade dos ataques. 2. Promover e aprofundar o trabalho nos principais canais diplomáticos, implementar estratégias essenciais aos ataques e operações especiais, restringir o movimento de grupos religiosos no exterior, aproveitar a conjuntura de crescente necessidade dos países ocidentais por produtos chineses para tomar cada vez mais iniciativas nos nossos contra-ataques no exterior. 3. Estabelecer um grande banco de dados de membros de organizações religiosas no exterior, de acordo com informações obtidas de trabalho investigativo no exterior, para mais precisão nos ataques. 4. Persistir em ofensas proativas e utilizar regras internacionais geralmente aceitas e leis nacionais relevantes no ataque e censura de grupos religiosos. 5. Integrar vários websites antisseitas, explorar apoio ou estabelecimento de plataformas online no exterior para lançar contramedidas para direcionar a opinião pública. Além disso, o Partido Comunista Chinês também engana e ameaça parentes de cristãos que fugiram do país, usando-os como reféns para ameaçar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles os forçaram a ir a países democráticos como Coreia do Sul para atrapalhar a Igreja de Deus Todo-Poderoso e enviaram agentes secretos para esses países para realizar protestos, conferências de imprensa, reportagens de mídia, tudo para influenciar o público a caluniar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles intervêm e impedem os países democráticos de aprovar pedidos de asilo de cristãos refugiados. A incrível arrogância e as sinistras táticas de perseguição do Partido Comunista Chinês aos cristãos são hediondas. A repressão do Partido Comunista Chinês com os cristãos ocorre diariamente na China. E está ficando mais séria. Seus inumeráveis crimes já atingiram o ponto da loucura. Muita gente se pergunta: por que o Partido Comunista Chinês odeia tanto Deus? Por que abusam tanto dos cristãos? Por que querem erradicar os cristãos e as igrejas domésticas da sociedade?
Porque o Partido Comunista Chinês é ateu e, por natureza, odeia Deus e sua obra. É seu inimigo mortal. Há um trecho no Manifesto Comunista. Um espectro está assombrando a Europa, o espectro do comunismo. No mundo espiritual, esse espectro se chama Satanás. Ele traz consigo uma horda de demônios. São esses os fundadores e herdeiros do comunismo. Esse espectro tem assombrado a Europa e motivado as teorias malignas do comunismo. Tem causado estrago em dezenas de países pelo mundo e trazido uma corrupção devastadora à humanidade durante um século. Tem levado as pessoas a se oporem a Deus e a traí-lo, permitindo que o mal alcance seu auge. Hoje ele está firmemente entrincheirado na China continental. Não só tem sido um flagelo a mais de 1 bilhão de pessoas no país, mas o partido também tem caçado Cristo, exterminando quem segue Deus. Tem impedido com toda a força as pessoas de seguirem e adorarem Deus, e em vão tem tentado tornar a China um estado ateu. Não só isso, o Partido Comunista Chinês tem estendido seu alcance a muitos países além-mar, pressionando governos para que cristãos chineses refugiados sejam extraditados de volta à China. Fazem isso para enfraquecer a propagação do Evangelho do Reino de Deus nos últimos dias. Também utilizam seu porta-voz na mídia e websites para inventar e disseminar calúnias para difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, para enganar e convencer gente do mundo inteiro a se unir em oposição a Deus e a ser seu inimigo. Tentam tornar o mundo inteiro ateísta e assim permitir que os demônios do Partido Comunista Chinês dominem o mundo inteiro. Mas o que o Partido Comunista Chinês nunca previu é que a mentira e a enganação têm data de validade. Uma mentira pode ser dita 1000 vezes, mas isso não a torna uma verdade. Quanto mais se opõem a Deus e perseguem cristãos, mais sua essência satânica é exposta. Assim, quanto mais a humanidade desperta, mais enxerga a essência demoníaca do Partido Comunista Chinês, voltando-se a Deus, orando a Ele e aceitando sua salvação. É assim que o Partido Comunista Chinês será destruído. Deus Todo-Poderoso diz: seja onde for que a encarnação apareça, o inimigo é destruído daquele lugar. A China é a primeira a ser aniquilada, a ser devastada pela mão de Deus. Deus não concede clemência alguma à China. Acreditamos que nenhum país ou poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, perturbam e prejudicam o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao inferno. Qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído. Qualquer nação que se erguer em oposição à obra de Deus será varrida desta terra e deixará de existir. Quem comete injustiças está fadado a se destruir. O Partido Comunista Chinês luta perversamente contra os céus e há muito tempo invocou a ira de Deus e do homem. Em seu futuro, só há a punição justa de Deus e sua obliteração.